Ele é designer pernambucano, mora em Milão há muitos anos, é arquiteto, designer, diretor de arte, diretor criativo de muitas marcas. Ele é o Ricardo Belo Dias, que está aqui hoje conversando com a gente e vai contar um pouco da experiência dele no mercado, mercado do design, mercado da arquitetura entre Brasil e a Itália, já que ele está aqui, já que ele mora há tanto tempo na Itália. Minha primeira pergunta é assim, como é que você vê a evolução do design brasileiro? Se está sendo valorizado e mais, como você vê a feitura desses móveis, já que você mora num lugar onde é o lugar mais importante, né, da feitura, da fabricação dos móveis no mundo? Bom, eu creio que não tem dúvida que o design brasileiro tem crescido. Eu creio que isso é resultado de muita pesquisa, de muito interesse. Os designers brasileiros e arquitetos, eles estão no 4º lugar na Feira de Milão como visita. Então isso significa que tem um interesse do Brasil em ver, em participar do que está acontecendo no mundo. Quanto a isso, quanto às empresas, eu creio que a indústria brasileira cresce a cada dia. Creio que é visível a qualidade, o quanto isso tem melhorado. Quanto aos designers, creio que seria interessante ter um interesse maior em estar por trás da empresa, da indústria. Eu acho que existe uma grande quantidade de designers autorais e que isso é uma coisa muito interessante, você arregaçar as mangas e você mesmo produzir. Mas existe, eu acho, um gap entre a indústria e esse design autoral. Eu acho que seria interessante que os designers eles se ocupassem um pouco mais de um design industrial, que fossem atrás das empresas e procurassem trabalhar, inclusive, nas fábricas para entender o processo produtivo, para fazer com que esse design fique ainda melhor. Mas você não acha que evoluiu? Assim, eu vejo hoje, mesmo aqui na BIMAD, na feira, quando você visita esses estandes, você já vê muito mais nome de designers brasileiros, né? É uma coisa que é muito recente, eu acho, né? Então, esse design autoral dá mais qualidade no sentido, dá mais a nossa cara, a nossa identidade brasileira. Você enxerga isso, porque teve sempre muito uma influência italiana, né? Então, como é que você vê isso hoje com o móvel brasileiro? Eu sou muito mais ligado a uma excelência do produto, independente da nacionalidade dele. Eu creio que sim, é inevitável que a cultura e a técnica juntas façam com que esse produto tenha uma cara do Brasil. Mas eu prezo muito pela qualidade e pela excelência. E a excelência é uma coisa internacional. Às vezes o ficar apegado a uma cultura, a uma tradição, isso pode levar o produto a ficar muito folclorístico e perder um pouco a evolução e a técnica, que na verdade creio que sejam as coisas, para mim, ao meu ver, a coisa mais importante de um produto. É a excelência do produto, é o fato dele ser bem feito, independente dele ter ou não características nacionais. Claro. Me conta uma coisa, você falou características e tal, então a próxima pergunta é assim, tem um excesso de tendências, né? É a cor do ano, é a cor das paredes, é o jeito arredondado, é o cocum. Gente, é tanta informação. Como é que isso, na tua criação, no teu jeito de olhar, influencia? Bom, eu acho que nós somos filhos do nosso tempo. É muito importante a gente estar atento ao que está acontecendo. Assim, o que eu considero mais tendência são os fatos, né? São as novas tecnologias, o modo em que a gente vive, mais do que tendências superficiais. Mas creio que, mais do que uma quantidade de tendências, a gente tem uma quantidade muito grande de informação, né? E até você digerir, você decodificar essas informações, acaba confundindo, né? Eu acho que o ideal é focar nos seus objetivos, em um trabalho a 4 mãos com a empresa,
conhecer o universo dessa empresa para fazer com que você trabalhe de uma forma mais coerente e mais coesa, né, dentro desse processo de trabalho. E as tendências existem e vão existir sempre, mas eu acho que são coisas efímeras. O mais importante é a gente focar na excelência do produto. E me conta uma coisa, quando você fez agora uma criação, uma linha super bacana de sala de estar, o que é o principal, né? Então é o conforto, é o atemporal. Eu queria que você contasse um pouco, quando você pensa no móvel, o que você pensa, onde é o começo de tudo? É para onde você vai fazer, como você falou, essa indústria tem a tecnologia tal para você criar tal coisa. Como é que você começa? Como é que é isso? Bom, em primeiro lugar, precisa entender os objetivos e para quem o comitente que você está trabalhando. Então, a empresa e qual o objetivo dela. É um trabalho que requer uma análise prévia, né? Eu creio que é necessário que os objetivos sejam muito claros, né? Se você vai fazer uma coleção de móveis, para quem você vai fazer, qual é o objetivo, qual é o público-alvo, a quem você quer seduzir. Então, é um trabalho que não é um trabalho ligado a uma tendência ou a um produto que me veio em mente. Isso é construído junto com a empresa através, como eu disse antes, dos objetivos que ela tem no mercado. Você sabe que eu acabei de bater um papo com uma lojista do Rio Grande do Sul, e isso é outra coisa, como você é pernambucano, eu quero te perguntar isso. Ela disse que o gaúcho é muito tradicional na coisa de sentar à mesa, de ter a churrasqueira, por conta, né, do churrasco gaúcho e tal. Essas tradições não foram embora. Elas continuam lá, é muito importante sentar à mesa. Então, que a cadeira é uma peça fundamental. Por quê? Porque as pessoas sentam em volta da mesa. Isso. E eu achei isso muito bacana, e ela ser do Sul, as características do Sul, eles misturam e valorizam o móvel antigo, que foi da avó e tal. Interessante. Bacana, né? Então tem então ela, como lojista de móveis contemporâneos, ela enxerga que o móvel dela, que ela vende para o consumidor, tem que estar inserido nisso tudo. Nesse processo. Então, eu quero saber um pouco se você tem essa visão de Pernambuco, se você acha que o Brasil tem essas características todas, ou isso é o jeito DNA do Brasil, do brasileiro. Eu creio que a mesa é o focolar, a mesa, a cozinha, a área onde você senta e você come é o focolar, é o lugar onde você se reúne, onde você se aquece, onde você se nutre, né? E é bem interessante isso que você falou, porque eu creio que não seja uma característica só do Rio Grande do Sul, mas eu acho que do homem, né? O homem vive em comunidade, ele agrega. Começou pelo fogo, né? É importante que isso exista. Exato, quando eu falo focolar, é o lugar onde tem fogo, onde você se aquece, onde você se nutre, onde você troca ideias. Então é muito interessante isso. Bom, a cadeira passa a ser um elemento fundamental até pelo conforto que você vai estar nessa mesa, em quanto tempo você vai ficar ali se nutrindo, mas quando eu falo nutrir, não é só de alimento, né? Você nutre de ideia, você se nutre de afeto. Então é o fato de você estar unido, isso é muito interessante. E creio que, não creio que isso seja uma tendência do Sul, do Norte, mas é uma coisa do ser homem, humano. né? Do ser humano. Acho isso muito importante. Você sabe que quando ela me falou isso, tal, eu acho que o brasileiro é um povo muito acolhedor, é um povo mais aberto a receber, né? E o que eu sinto de tudo isso é que, porque eu perguntei isso para ela, qual é o móvel que o consumidor procura mais? Ela falou assim, é a poltrona, a cadeira por isso, e a poltrona porque é o teu conforto, é onde você tal. Quando ela foi falando disso, eu tenho sentido, Ricardo, que as criações e tudo tem sido muito emocional, tem sido com muito afeto.
Sim. Eu acho que a gente está num momento, agora uma filosofia, a gente está num momento muito de querer afeto, de querer abraçar. Então, é um design mais afetuoso, é um design mais pensando no bem-estar. Eu acho que hoje tem essa tendência. Bom, eu creio que tudo surgiu depois dessa pausa que nós tivemos. Sim. E que depois dessa pausa as coisas mudaram. Acho que começamos a ver a nossa casa como sendo um lugar de acolhimento, de recarregar as energias, muito mais do que antes. E creio que sim, os móveis passaram a ser mais gentis, com formas mais suaves. Esses próprios arredondados, esses abraços. Isso, um móvel que abraça e que dá conforto e acolhimento. Eu acho que muito mais do que a estética dele, mas sim o fato de ele criar essas relações e criar situações interessantes. Tem até um projeto que nós estamos elaborando que se chama Ilha Doméstica, que é um lugar onde a gente vai mostrar um móvel em que existem várias funções em torno dessas peças que vão fazer com que você se sinta acolhido e ao mesmo tempo você possa fazer dentro uso desses ambientes você mudar o tipo de atividades que você faz dentro então, dessa ilha. Acho muito interessante o móvel mutável, o móvel que assume características diferentes de acordo com o seu tempo, de acordo com o seu momento. E tem uma coisa muito interessante que é essa comunidade Shaker, que é uma comunidade, enfim, que cria os seus móveis. E a coisa mais interessante é que eles sempre pensam no móvel de acordo com a idade. Então tem um móvel para para as crianças, para o adolescente, para o idoso. Isso é uma coisa muito interessante. Eu acho que a gente está voltando a ter esse tipo de preocupação, de vontade, de preocupação, né? De dar essa ergonomia não só geral, mas fazer com que o móvel seja personalizado e que ele atenda às necessidades específicas das pessoas. Eu acho isso muito bonito. Eu me lembro que uma vez você me deu uma entrevista e você falou da altura dos móveis. Então, meus pais, minha mãe mais velha, tem dificuldade de sentar numa cadeira baixa. Isso. Então, eu acho que essa preocupação, não sei se acontece, mas eu acho que vem acontecendo até por conta dessa coisa mais emocional, mais preocupada com o ser humano. Tem dois fatos, tem um fato cultural e tem um fato de acessibilidade. O fato cultural, por exemplo, eu trabalhei muito na Ásia, e na Ásia as mesas são mais altas. Por quê? Porque eles comem mais próximo da boca. Então era uma coisa interessante, eu sentia que essa mesa era um pouco mais alta e só entendi depois, porque é o modo como as pessoas comem. Como também o fato de você sentar de uma forma mais confortável, com uma postura mais ou menos relaxante. Creio que a acessibilidade, hoje nós temos uma população que está envelhecendo, né? Como diz na Itália, não envelhecendo, eu gosto da palavra crescendo. Está crescendo. Porque na Itália não diz que você envelheceu, mas que você cresceu. Que lindo. Eu acho isso muito bonito. Mas enfim, e a gente precisa ficar muito atento, porque essa população ela precisa de móveis que atendam às necessidades delas. Então, assim, os sofás, por exemplo, eles são muito bonitos quando eles são muito baixos, porque a linha do horizonte, né? Tudo que é longo acaba sendo aos nossos olhos mais agradável esteticamente, mas acontece que são terríveis para que você levante, né? Exato. Uma pessoa que tem mais de 60 anos, ela começa a ter dificuldade em se levantar desses móveis. Então, eu acho interessante essa ideia da gente começar a pensar no móvel inteligente, um móvel que você possa personalizar, você possa aumentar a altura e você possa criar mais ou menos profundidade de acordo com a relação que você tem de uso desses móveis. Então, eu acho que a personalização, eu acho que se vamos falar de uma tendência, eu acho que a tendência que eu acho mais interessante é essa, de você poder personalizar o móvel, de você poder transformar esse móvel para ele ficar muito mais próximo dos seus objetivos e do seu corpo. Mas numa indústria de móveis para personalizar, fica mais difícil. Não, a eu não acho ser que é uma que você questão de tenha um você mecanismo, né? criar elementos, acessórios que possam fazer com que esse móvel ele entre dentro dessas características. E você pode até imaginar um pé de um sofá que pode ser de 5 centímetros ou de 10. Uma coisa interessante é que meu pai, quando mudou os estofados de casa, sem dizer à minha mãe, ele mandou colocar 5 centímetros a mais no pé do sofá. E ela sentou depois e disse, esse sofá está mais confortável. Ela nem sentiu, nem entendeu o que era.
né? Então foi uma coisa interessante. Foi inclusive meu pai que me colocou essa ideia Essa atenção. de você mudar um simples detalhe. Você imagina uma pessoa, um engenheiro, que não tinha nenhuma intenção de colocar e de trabalhar na estética do móvel, mas ele pensou na saúde dele, né? Do fato dele levantar, né, de uma forma mais fácil. Então é uma coisa muito interessante. Filho de isso. peixe, né? Peixinho é. Ricardo, muito obrigada pelo convite. Tudo de bom, que venham essas preocupações cada vez mais, que o nosso design seja cada vez mais confortável. Sem dúvida. Seja mais respeitoso. E não podia deixar de falar da sustentabilidade, que é um tema, mas é um tema para sempre, para o resto da vida. Eu acho que a questão da sustentabilidade não é mais uma escolha, né? É uma obrigação.